mesmo tempo que eu estou falando, esse assunto está me cortando de novo, né? Porque é uma das marcas da minha mensagem, falar de discipulado. Então a gente vai começar trazendo Mateus 28 para a conversa. Mateus 28, 19 e 20. Mariana, a gente chama essa passagem de quê? Tem um nome. É Mateus 28, 19 e 20. Marcos 16, 15 também é um correlato de Mateus 28, 19 e 20. A gente chama de a grande comissão, tá? É quando Jesus comissiona os apóstolos para uma tarefa, comissiona a igreja para uma tarefa. Alguns, querendo apontar a falha da igreja nessa implantação, chamam de a grande omissão, né? Que deveria ser a grande comissão, mas para muitos cristãos acabou se tornando a grande omissão. Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos. 19, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Tem algumas coisas para a gente destacar aqui, né? Ele tinha acabado de falar que ressuscitou, que tinha toda a autoridade, e ele mandou ir para os povos da terra. Tem outra versão que diz: ide por todo mundo, né? Ou para todos os povos, e fazer discípulos, né? Essa palavra em todos os povos, tá, etne, ela não se refere a povo político, como a gente tem hoje no mundo 192 nações. Vocês estão acompanhando aí, né? Cada nação ela tem o entendimento hoje que elas podem se autogovernar, né? Elas têm que se autogerir, né? Então, eleger os seus próprios governantes. Isso não acontece em todo mundo, mas enfim, os povos eles se autodeterminam, né? Eles têm que se auto-organizar para ter o seu governo, sua arrecadação de impostos. Mas Jesus não está falando dessa geografia de hoje, dos 192 povos como nós conhecemos hoje. Isso não estaria dizendo: olha, você precisa fazer discípulos em todos os 192 países. Tem que fazer, sim, temos que ir pelos países. Mas ele está falando de povos, etnias, que às vezes dentro de um mesmo paizinho, como a Índia, que não é um paizinho grande, mas tem ali diversas culturas diferentes. O Brasil tem algumas etnias diferentes. Então, dentro da mesma... A gente está em São Paulo, vamos trazer a lupa para a nossa realidade. Dentro do mesmo povo que fala o mesmo português, a gente tem povos diferentes. E a gente está falando de geografia, distância geográfica, a gente está falando de cultura, costumes, religião, credos, né, crenças diferentes. A gente está falando de diferenças sociais, né, a cultura, os costumes de uma pessoa que tem um poder aquisitivo diferente do outro. A gente está falando até de idade. Então, ampliando aqui o que Jesus quis dizer com esse taitne aqui, com esse todos os povos, vocês precisam fazer discípulo que seja homem, que seja mulher, que seja idoso, que seja criança, que seja jovem, que seja de São Paulo, que seja de São José, que seja do interior, que seja da capital. Entender o povo que Deus te confiou, né? Em primeira instância, as pessoas que se parecem com você são as que vão ter o primeiro contato com você. Ano passado eu fiquei fazendo essa grande revisão de quem que a gente alcançou aqui. Eu não estou falando de alcançar apenas com conversão, mas quem são as pessoas de vínculo imediato. O Israel chegou aqui primeiro e ele tem os primeiros contatos aqui. Então, ano passado, 2 pessoas entraram, né? 2 famílias entraram, um era vizinho, o outro era colega de trabalho do Israel. Então, foram contatos imediatos da relação que ele já começou a transbordar e a estabelecer aqui. Mas antes de trazer pessoas para cá, a gente precisa ir até elas. O resumo dessa mensagem é levar Cristo até as pessoas, é o tema de hoje. A estratégia do Novo Testamento não é trazer as pessoas para a igreja, para o prédio. É levar Cristo até as pessoas e trazer os convertidos à igreja. São os convertidos que precisam vir. Aqueles que precisam ouvir sobre Cristo, a gente tem que ir até eles.
Né? E era assim que funcionava no Novo Testamento. Não quer dizer que alguém não possa entrar ali ao acaso, entrar aqui, sentar e aceitar Cristo. Pode. Só que a gente vai reduzir muito a ação da igreja se toda a nossa estratégia se concentrar uma vez por semana, por 1 hora, a gente esperar que elas se convertam. Elas precisam ouvir o nosso testemunho do Evangelho 7 dias por semana, todos os dias. Fazer com que todos sejam discípulos. E nós precisamos entender que nós temos autoridade para isso. A igreja do Novo Testamento entendia que cada crente podia levar alguém ao batismo. Podia converter, anunciar, estabelecer relacionamento, testemunhar. E se a pessoa que ela quer, vamos, o que impede de você? Vamos ler? Atos 8, 26. E vamos ver como que esse crente do Novo Testamento não era um apóstolo, tá? Filipe, lá em Samaria, ele não era um dos 12 apóstolos, não é o Filipe apóstolo, é o Filipe que era um dos diáconos da igreja, um dos 7 que era cheio do Espírito, cheio da palavra, um homem bom. Lembra daqueles 7 que foram designados ali para distribuir cesta básica na igreja? Filipe era esse. Era um crente, como Estevão, né? Não era do grupo dos primeiros convertidos, ele era daqueles que chegaram ali após Pentecostes, né? Atos 8, 26. Mas os crentes naquela igreja, eles entendiam, eles foram empoderados pelo Espírito Santo. Isso vai ser assim com você também. Amém? Eles entendiam que eles podiam fazer alguma coisa com a mensagem que eles receberam. Às vezes a gente começa a fazer algo para dar testemunho de Cristo e aí a gente para no meio, porque a gente acha que agora tem que ser com... Vou ter que levar, a Mariana pode pensar, agora eu tenho que levar para o meu pai, agora eu tenho que levar para o pastor da igreja. Agora, se a pessoa quer... se alguém chega para você hoje e fala, quero entregar minha vida para Cristo, o que você vai fazer? Você vai falar, domingo 10 horas, eu te espero lá? Né? No início não era assim. A gente vai olhar para a igreja de Atos agora e ver como que eles faziam discípulos na base. Primeiro, em Atos, não precisa abrir, mas 5:42 fala que todos os dias no templo e de casa em casa eles se reuniam. Então era todo dia. Como era todo dia, também diz... É uma mosca no seu... Uma mosca voando aí. Perdi o fio da meada, gente. Aí, Atos 5:42, todos os dias eles se reuniam. Também diz que todos os dias, lá na frente vai dizer, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Então, quando você dá testemunho todo dia o Senhor está fazendo alguma coisa. Quando a igreja dá testemunho uma vez por semana, não está acontecendo. Né? E como que a gente pode ampliar o nosso evangelismo? Como que a gente pode ampliar? A gente entende primeiro que a gente precisa estabelecer vínculos com as pessoas da terra, estabelecer relacionamento. A gente pode fazer evangelismos aqui, tem o seu efeito, para nos tornar conhecidos. Panfletagem, um ato público na praça, tudo isso é válido, para que as pessoas saibam que a gente existe. Mas isso não faz a pessoa vir do domingo de manhã para cá. E nem faz com que ela confesse a Jesus. Mas é válido para que a gente não esteja escondido. Ninguém acende uma lâmpada e bota embaixo da mesa. Então a gente abre o portão, bota uma luz forte e estamos aqui, né? Para se tornar conhecido. E aí quando a pessoa... Para que é importante se tornar conhecido? Quando alguém quiser, vai falar, tem uma pessoa ali. Fica onde? É ali. E é todo domingo. A continuidade, a gente não desmarcar. É toda semana. Porque sabe-se que tem um local fixo, um horário fixo. Isso é importante. Agora, o que vai trazer a conversão, o novo nascimento, é a gente criar relacionamento. Vínculos. É desafiador, porque todos nós viemos de outro estado, então todos os nossos vínculos estão fora. E a gente precisa criar novos vínculos aqui. Mas a gente precisa romper barreiras, né? O tema desse ano, romper limites. A gente vai precisar romper limites. Quando alguém vai ser missionário transcultural, vamos diferenciar evangelismo e missões, certo? Evangelismo é a proclamação do evangelho. Missões é o rompimento de barreiras para promover o evangelismo. Então,
Às vezes você vai romper uma missão transcultural, é romper uma cultura, como os missionários da Bolívia que a gente ajuda. Eles precisam aprender uma língua, eles precisam conhecer os costumes e romper uma barreira cultural, étnica, religiosa, linguística, para conseguir fazer o evangelismo naquela região. Então eles estão fazendo missões e evangelismo. Mas para eu atingir um jovem, eu tenho 41, eu também preciso aprender uma língua. Eu também preciso aprender uma cultura. Para eu poder romper barreira. Onde eu estou querendo chegar? Todo missionário estuda. Todo missionário tem uma paixão por promover a proclamação do Evangelho. Você vai ter que romper limites. Então você vai ter que... se nós queremos que São José ouça a nossa voz, e nós não somos daqui, nós precisamos romper limites e estudar a cultura. E estudar qual é a fome, qual é a sede, quais são as pessoas, qual é o povo que Deus me confiou aqui, né? E atingir essas pessoas. De primeira, como eu falei, Jael chegou, os primeiros contatos foram dele. De primeira, a gente tem a obrigação de atingir quem é como nós. Então, tanto que o seu primeiro contato era um outro carioca aqui, né? Então, de primeira, eu vou falar primeiro com os pais de crianças pequenas, que têm 40 anos em média, que se mudaram para cá recentemente, que são casados. Naturalmente, vai haver uma homogeneidade no meu alcance. A minha fala vai alcançar primeiro, e essas pessoas vão me olhar primeiro. Mas depois eu vou precisar ampliar para atingir quem vai alcançar depois, certo? Então, nós precisamos nos aproximar. Então, uma vez certa vez uma pessoa perguntou: significa que a gente alcança quem é do nosso relacionamento, certo? Significa então que eu não tem como eu evangelizar quem é fora do meu relacionamento? Tem, só que aí você vai ter que gerar relacionamento. Primeiro você alcança quem você já tem. Começa a pensar agora e vasculhar todo mundo que já é da sua linha de relacionamento. E nós temos aqui pessoas boas, pessoas cheias do Espírito Santo, cheias da palavra. Não dá para a mensagem ficar só com a gente precisa. E de repente, quem é da sua primeira linha de relacionamento, já é todo mundo convertido. Quando você está muitos anos na igreja, já alcançou aquela galera. Mas você precisa então romper, vai promover missão. Qual é a sua missão? Qual é o povo? Você vai ter que romper barreiras para chegar até esse povo, para a sua mensagem ser conhecida desse povo. Pensa na pessoa que te evangelizou. Você vai dizer: meu pai. Muitos de nós nascemos na igreja, né? Minha mãe. Tinha relacionamento com você? Se você pensar, 90% ou mais das pessoas que estão nas igrejas foram alcançadas por alguém de relacionamento, né? Familiar ou melhor amigo. Dificilmente alguém é alcançado por uma pessoa que ela viu pela primeira vez. Eu aceitei Cristo porque encontrei alguém na rua, ele me apontou o dedo e me converti. Dificilmente. Então, aí está o segredo. O jeito como você foi alcançado pelo Evangelho revela muito de como você vai alcançar. Você precisa gerar relacionamentos. Olha para os relacionamentos próximos, vê quem ainda não foi alcançado e começa a gerar novos vínculos. É por isso que depois que a gente tiver os primeiros convertidos aqui, eles vão trazer muito mais gente do que nós. Porque, como eu falei, nossos primeiros já estão convertidos. Mas quem acaba de aceitar Cristo é quem mais tem vínculo com pessoas de fora da igreja. Então, essas pessoas que a gente não vai colocá-los no banco da igreja e deixar 40 anos e depois falar: agora você vai buscar seus amigos. Não, você acabou de vir para Cristo, é o melhor momento para você ser uma bênção para os outros. Eu me lembro de um rapaz, eu estava tentando lembrar o nome dele. Foram muitas pessoas que passaram na nossa história. Acho que era Vinícius o nome dele. Que ele converteu, assim, questão de meses, um mês, sei lá, menos. Ele falou: eu preciso ir atrás dos meus amigos, eu não posso estar isso no culto, no mover. E ele pediu que eu abençoasse ele para fazer algo que ele queria fazer. O que ele queria fazer? Ele queria ir para boate.
Foi, ó, cuidado, você também não pode se expor num ambiente de tentação para você. Talvez você não esteja pronto. Ele falou que não ia entrar, que ele ia ficar na fila. Ele ia ficar na fila abordando as pessoas. E o garoto não foi. Ele só pedia para orar. Posso abençoar você? Ele me contou que quando ele orava, isso aí depois virou um projeto, né? Minha balada mudou. Ele falou que algumas pessoas que ele orou saíram da fila e foram embora. Porque, tipo, pro psicológico quebrou ali aquela motivação da pessoa estar naquele lugar. Mas pro espiritual a gente entende, né? Que quebrou uma atmosfera espiritual que estava levando aquela pessoa para aquele lugar. Já orei por gente com cerveja na mesa e a pessoa, não ora aqui não. Mas você está quebrando ali uma nuvem que está envolvendo a pessoa naquele ambiente. Então, assim, quem é que pode evangelizar? Quem acabou de receber Cristo. Já se converteu, já pode. Já pode falar. Você só não pode falar mentira. Tem que saber o básico, né? Você foi salvo? Então, se você foi salvo, você já pode ser instrumento para salvar. Entendeu? A gente não tem tudo, só não pode falar mentira. Tipo assim, aceite Jesus que você vai ser muito feliz. Se você é um crente que não é bem resolvido. Né? Eu já vi gente que agora se você vai pregar, é verdade, você experimentou, aí funciona. O que não funciona é falar que você não está experimentando. É mentira. Essa é a verdade, você pode falar. É óbvio que você não pode se expor ao ambiente de tentação. Se aquele ambiente é um ambiente que te tenta, você não vai para lá. Né? Tanto que quando nós fazemos esse da balada, que a gente começou a ir também depois para a igreja, para a fila das boates, a gente não levava adolescente, né? Nem novo convertido, por causa das roupas que as pessoas usavam nas filas, né? As meninas usavam. Então não era qualquer um que podia estar ali naquela abordagem. A gente entendia que você não precisa estar no ambiente de tentação, né? Mas se você se sente apto para aquilo, debaixo de cobertura, de bênção, de orientação, vai e é sempre bom junto, em grupo, né? Existe uma força no grupo. Mas aquela igreja no começo, ela entendia também que ela tinha, que cada crente tinha. Eu falei da gente ler Atos 8:26, né? Filipe era um crente, ele não era um apóstolo, um pregador com uma experiência muito grande. Olha o que ele faz. Atos 8:26. Um anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: apronta-te, vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Ao que ele se levantou e partiu. No caminho, então olha que interessante, existem pessoas que a gente vai alcançar no caminho da gente, andando pela cidade. A gente precisa ter tempo. A gente não pode estar com a cara no celular, a gente não pode estar tão ocupado que a gente não perceba o que no caminho da nossa trajetória aqui está diante da gente. Amém? Está falando comigo isso aqui. Ele encontrou no caminho, quer dizer, ele estava fazendo o caminho e aquele eunuco estava fazendo o caminho também. Eles se encontraram no deserto. Ele encontrou um eunuco etíope. Traduz, Mariana, o que é eunuco e etíope, tu sabe? Eunuco era uma pessoa castrada. Etíope é da Etiópia. Etiópia é a África, né? Então, possivelmente ele era negro e ele era gentil, então ele não conhecia as alianças de Deus com Israel. Quer dizer, em tese não conhecia, né? Não conheceria. Mas aí Filipe encontrou com ele. Eunuco significava que ele era castrado, mas que ele era de confiança para estar ali cuidando de mulheres ou próximo de mulheres, por causa da condição dele. Alto oficial, ele não era qualquer um, administrador do tesouro de Candace, rainha dos etíopes. Ele era administrador do tesouro, ele era ministro da fazenda, da rainha. Então ele tinha uma alta posição. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Então ele ouviu do Deus dos judeus e foi lá. Retornando para casa, sentado em sua carruagem, tanto que ele conhecia o Deus dos judeus, que ele lia o profeta Isaías. Também não é qualquer pessoa que conseguia ler naquela época, tá? Que conseguia um rolo do livro. O livro não era popular, né?
como hoje, todo mundo tem 5 Bíblias em casa, o livro era copiado à mão, então o livro era caro, ter um livro, ter um rolo, não era todo mundo que tinha, e nem todo mundo tinha alfabetização para isso. Mas esse eunuco, etíope, ministro da fazenda, tinha. Ele teve a oportunidade de ler o profeta Isaías. Versículo 29. Acompanha comigo aí. Aconteceu que o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Você pode repetir? Aproxima-te e acompanha essa carruagem. Ouça o Espírito dizendo para você: se ajunta dessa carruagem, se aproxima dessa carruagem. Você precisa andar junto, andar perto. Como que você vai saber o que a pessoa está vivendo ali se você não anda junto? Detalhe é que o homem estava andando num carro, tá? A carruagem era a maneira como andava no deserto aquele veículo. E Filipe andava como? A pé. E o Espírito dá um comando que parece contraditório, tipo assim: alcança alguém que está num carro e você que está andando na areia. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: você entende o que você está lendo? E o homem replicou: como eu posso compreender, a não ser que alguém me explique? E pediu Filipe que subisse e se sentasse ao seu lado. As pessoas querem compreender o que está escrito, e você pode ajudar. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. É Isaías 53, tá? Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que sua vida na terra foi tirada? Então o eunuco indagou a Filipe: por favor, peço-te que me esclareça sobre quem o profeta está falando. De si mesmo ou fala de algum outro? 35. E Filipe, tomando a palavra, iniciando por aquela passagem das Escrituras, pregou-lhe o Evangelho, Jesus. Prosseguindo pela estrada, então, você precisa conhecer a Escritura, você precisa conseguir falar em todas as passagens sobre quem aquela passagem fala. Então, ele tomando a palavra, começando por aquela passagem, pregou sobre Jesus. Isso aqui, gente, é um crente comum, tá? Vocês lembram de Estevão no capítulo 7 de Atos? Que vai no Velho Testamento todo ele pregando? No capítulo 7 ele prega em todas as Escrituras sobre Cristo. Você vê que um crente normal da igreja, entendeu? Todo mundo aqui tem que conhecer a Escritura. E aí ele pregou. 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, Mariana. E foi quando o eunuco observou: aqui tem água, que me impede de ser batizado? Se alguém te pergunta isso: posso ser batizado? O que você diria? Vou te levar lá para o meu pai? Vou te levar lá para o pastor Israel? Ao que Filipe orientou: você pode, se você crer de todo o coração. O que te impede de ser batizado é crer ou não crer. Ah, mas eu não sou casado. Ah, mas eu fumo. Ah, mas eu fofoco, eu minto. Né? O que te impede de ser batizado? Se você crer de todo o coração, a sua vida vai ser aperfeiçoada por Cristo, você vai deixar os demais pecados. Mas o primeiro pecado que você precisa se arrepender é o pecado de não crer. E ele fala: é lícito se você crer de todo o coração. E em seguida declarou-lhe o eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para que parassem a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram da água e Filipe o batizou. Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor de repente arrebatou Filipe. E o eunuco não viu mais, contudo, pleno de alegria, seguiu o seu caminho. Entretanto, Filipe apareceu em Azoto, indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Eu amo esse texto. Me identifico muito até pelo nome do personagem. É um dos sinais mais sobrenaturais do Novo Testamento, onde literalmente uma pessoa desaparece de um lugar e aparece em outro. Teletransporte. Né? Mas isso não aconteceu sempre. Primeiro, no 26, diz que o anjo falou para ele: apronta e vai. E ele foi com recursos próprios, a pé provavelmente. Depois que ele fez o que tinha que fazer,
Espírito Santo levou ele. Mas o Espírito Santo só levou porque se o Espírito Santo falasse, o Espírito Santo sabe que ele iria. Para a gente viver esse tipo de sinal, a gente precisa ser pessoas que Deus sabe que a gente faria qualquer direção que ele desse para a gente. Primeiro o Espírito Santo falou, desce para o sul, e ele foi. Depois falou, corre atrás da carruagem. E para mim já aconteceu alguma coisa sobrenatural ali, porque ele alcançou, andando na areia, um carro em movimento. Então ele teve que correr ali, e alguma coisa ajudou ele, talvez, nessa corrida. E depois ele desaparecido. A gente precisa ser tomado pelo Espírito. O Espírito só vai te teletransportar se o Espírito souber que se ele falar, você vai fazer com suas pernas. E você vai. E fui pesquisar se tem algum registro sobre... No Novo Testamento não tem. Sobre a volta desse eunuco, etíope. Mas Irineu de Lyon, século II, Eusébio de Cesareia, os escritos da igreja primitiva, todos eles apontam que esse foi o precursor do cristianismo na Etiópia. Tá? São os escritos da igreja primitiva. A própria igreja ortodoxa etíope, cristã lá na Etiópia, reconhece que o primeiro cristão da Etiópia foi esse aqui. Não está no livro à toa, tá? Quando Lucas compilou, ele colocou ali episódios. Inclusive, o pai de uma das heresias mais comuns do Novo Testamento é o que é repreendido por Pedro ali, querendo comprar o dom do Espírito Santo. Então, as pessoas que são contadas aqui é como se fosse a gênese da igreja, Atos dos Apóstolos. Então, as histórias não estão ali por acaso. E essa história está aqui cumprindo um propósito muito claro. Olha, Atos 1:8. Vocês vão ficar em Jerusalém até que vocês recebam poder para serem testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então Jerusalém era a capital, Judeia era o estado, trazendo para a linguagem do Brasil de hoje, né? Samaria era o estado, era o continente, né? Eram aqueles que eram irmãos, tipo a gente que é latino, né? Que é da mesma colonização hispânico-portuguesa. Então Samaria e confins. Então é você pensar no alcance da sua Jerusalém, Judeia, os seus povos vizinhos e até os confins. Etiópia era para o mundo da época o confim da terra. Lembra que eles achavam que o mundo era plano e que se eles chegassem num lugar ia chegar no fim do mundo e ia cair? A África subsaariana não era conhecida, a Etiópia para eles era o final do mundo. Entendeu? Então é simbólico esse homem ser alcançado. Ele tinha um plano de fundo cultural, ele já conhecia os hebreus. E no caminho, enquanto um estava indo, o outro estava voltando, encontrou. Por isso que eu estava falando aqui, da gente estar atento no caminho. Pegar ônibus todo dia, 2 horas, né, para ir, 2 horas para voltar, às vezes eu. Deus me deu a oportunidade desse 1 ano de recomeço, conhecer o Vale do Paraíba todo. Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba, Aparecida, Guaratinguetá. Não é à toa. Todo conhecimento que a gente acumula no caminho da nossa vida vai ser necessário em algum momento. Então, tudo que você adquiriu de conhecimento, toda a sua trajetória no caminho vai ser necessário. Então, eu queria despertar você para entender que você é um crente que pode levar alguém para o batismo. Essa é a minha oração dessa manhã. Nós ainda não batizamos ninguém aqui. Vai chegar esse dia e a gente vai fazer um grande batismo aqui. E a gente já tem que pensar já onde a gente vai fazer. Porque na Bahia a gente tinha piscina da vizinha lá que a gente usava. E se não fizesse na piscina tinha praia. Aqui a gente não tem. Onde batizaremos? Começa a pensar nessa. Isso é a linguagem da fé. Amém. Ontem eu falava com ele, a gente tem que comprar mais cadeira, a gente vai precisar de cadeira. Amém. Até 20 pessoas a gente bota aqui. Depois a gente vê. Mas então a gente tem que ter os 20 lugares. A gente tem que botar todas as cadeiras, preenchendo ou não. A gente tem que botar, para a gente ter a sensação de que falta alguém. E até quando tiver lotado, a gente tem que botar mais. Pega, para a gente nunca achar que está completo. Ainda há lugar. É o ano da gente romper barreiras. E a gente precisa entender que a gente Quando tem vasilha, tem azeite. Enquanto tiver vazio, o azeite corre. É isso aí.